Hoje eu vou te ensinar como que você pode montar um cardápio de pudins gourmets que vende muito bem, mesmo que você esteja começando do absoluto zero e mesmo que você ainda não tenha nenhum cliente. Eu vou te ensinar como que você precisa estruturar o seu cardápio, para que o seu cliente tome a ação de encomendar com você o mais rápido possível, ao invés de ficar lá paralisado, cheio de dúvida e às vezes até acabar desistindo, que acontece bastante, né? Então eu quero começar falando dos principais problemas que eu vejo quando as pessoas querem montar um cardápio, que é o que justifica, elas terem tanta dificuldade e por isso também que não conseguem vender. Então veja se você não está se encaixando numa dessas situações que eu vou falar agora, tá? A gente ouve bastante, até eu falo sobre isso bastante aqui, que para você ter sucesso você precisa se destacar. Só que aí quando eu falo isso, o que muita gente entende? Que eu tenho que fazer alguma coisa muito diferentona, que ninguém mais faz. E aí a pessoa fica tentando encontrar uma receita mirabolante do outro mundo, e fica perdendo muito tempo nisso, achando que é isso que vai fazer ela vender mais. E não é. Quando eu falo de você se destacar, você pode continuar trabalhando com as receitas básicas, mas é a forma como você vai entregar o seu produto, é a matéria-prima de qualidade que você vai usar, enfim, são os outros detalhes que muita gente não se atenta que vão fazer você se diferenciar, não é uma receita mirabolante. Então, o primeiro erro que eu vejo é esse, A pessoa acha que precisa ter sabores muito diferentes, aí ela vai lá e cria um pudim de pera com calda de açaí, sei lá. Gente, não precisa disso. Até porque quando a gente cria uma coisa muito diferente, o nosso cliente vai ter ainda mais objeção para comprar. Porque a gente, o ser humano, naturalmente tende a escolher alguma coisa que a gente já tem referência, que a gente já sabe que é bom. Então, trabalhe com sabores mais conhecidos e você vai ver como vai ser bem mais fácil de você vender. Então, de novo, hoje a gente está numa aula que eu quero que você anote, que eu quero que você no final dessa aula tenha um acionável, que você tenha uma ação, que você mude a forma como você está montando o seu cardápio. E para isso eu trouxe meu bloquinho de notas para a gente começar a anotar os pontos principais dessa aula. Então, vamos começar aqui, vamos para a tela do meu computador, onde eu vou começar a anotar os principais problemas. Então, vamos colocar aqui principais erros, tá? Então eu vou colocar aqui: para vender mais, é preciso se destacar, mas não é preciso usar sabores mirabolantes. É através de outros aspectos que você se destaca. Então esse é o primeiro e principal erro. E aqui entra mais um tópico. Então, trabalhe com sabores mais conhecidos, porque é natural do ser humano escolher o que já tem familiaridade. Quanto mais diferente, mais objeções, e quanto mais familiar, mais vendas. Aí vem o problema, Tá, Yara, eu vou trabalhar com sabores mais conhecidos, isso eu já entendi. Mas qual que eu tenho que escolher? De repente a pessoa entrou no meu curso, onde lá eu ensino a fazer mais de 20 sabores de pudim gourmet, mais uns 7 sabores de caldas saborizadas. Olha para aquilo tudo e fala: meu Deus, qual que eu escolho? E aí fica paralisada. Só que essa paralisação, ela é muito perigosa, Porque numa dessa, ou vai fazer você desistir, ou vai fazer com que você fale: sei lá qual que eu escolho, eu vou colocar então tudo isso no meu cardápio, esses 20 sabores de pudim, mais 7 sabores de calda no meu cardápio, e eu vou ver o que dá. Só que depois a pessoa ela vai chorar lágrimas de sangue, porque ela não vai conseguir gerenciar todas essas opções. Para te provar como é importante você ter um cardápio enxuto, eu quero te falar sobre um estudo que foi feito nos Estados Unidos, talvez você já tenha ouvido falar nesse estudo, num supermercado que tem lá, e que ele é famoso por ter assim centenas de opções de marcas para os produtos que eles vendem. Então você entra lá no corredor do vinagre, dos molhos, tem um monte de vinagre. Azeite, vários azeites de vários tamanhos, marcas, preços, sabores diferentes. E aí uma pesquisadora de lá dos Estados Unidos resolveu fazer um teste com as geleias que eles vendiam ali, que eles vendiam também mais de 200 tipos. Então eles colocaram uma mesa com 24 sabores de geleia e a outra mesa só com 6 sabores. E aí eles anotaram quantas pessoas visitaram essas mesas para depois comparar qual que vendeu mais. E aí o resultado foi que dessa primeira parte, dos estudos, foi que mais pessoas, cerca de 60%, visitaram a mesa que tinha mais geleias. Só que aí é que muita gente se engana achando que mais volume
sempre é sinal de mais vendas. A mesa que tinha menos geleias foi a que gerou 10 vezes mais venda. Então, percebe como faz diferença você dar menos opções para o seu público? Vamos pensar na gente mesmo, né? Quando a gente vai para um restaurante e tem um montão de opções. A gente fica lá olhando, morrendo de medo de escolher errado, né? Porque pelo menos eu penso, né? E se depois eu me arrepender? Eu tenho que escolher certo. E aí passa um monte de coisa na nossa cabeça e a gente fica lá paralisado, pensando qual que eu escolho. E dependendo do caso, se a gente tiver a opção de desistir, a gente acaba até desistindo. Então, o que você quer evitar é exatamente isso, para o seu cliente passar. Exatamente esse tipo de situação, esse tipo de sentimento na cabeça dele, porque quanto mais você deixa ele indeciso, mais são as chances dele desistir. Eu, por exemplo, quando eu vou num restaurante aqui, que chama Cheesecake Factory, não sei se você já ouviu falar, o cardápio deles, ele tem mais de 20 páginas, com dezenas de opções de sabores de cheesecake, se eu não me engano são mais de 50. É praticamente um caderninho mesmo, tem espiral e tudo. E eu sempre fico na dúvida do que escolher, porque eu fico pensando, nossa, olha que sabor diferente. Olha esse que interessante, nossa, esse aqui eu nunca vi, mas peraí, se eu não gostar? Aí plantou a sementinha da insegurança lá na minha cabeça. Aí eu fico lendo aqueles 1000 sabores e no final, sabe o que eu faço? Eu escolho ou o mais tradicional, com alguma coisa que eu já conheço, eu sei que tem mais chances de gostar, né? Ou então tem vezes que eu falo, deixa pra lá, não vou pedir nada não. E aí sabe o que eu faço? Eu vou comprar um sorvete lá no mercado da esquina mesmo. Porque é assim que acontece. Se já aconteceu com você, me conta aqui nos comentários. E enquanto isso, vamos anotar ali pra gente não esquecer. Então é importante ter um cardápio enxuto, com poucas opções, para não despertar o sentimento de ansiedade e dúvida no seu cliente. Quanto mais fácil for o processo de decisão, mais rápido acontecerá a venda. Maior quantidade de opções no cardápio pode até encher os olhos e atrair mais clientes, mas pode prejudicar consideravelmente a sua conversão em vendas. Cuidado! O que é conversão? Quando você converte, né, uma pessoa que está lá olhando seu cardápio em uma venda. Então você ter muitas opções pode prejudicar a sua conversão de vendas, então cuidado com isso, tá? Aí você pode me falar, mas Yara, se a Cheesecake Factory tem um cardápio extenso assim, então você está dizendo que eles estão errados, né? Você está querendo dizer que eles grandes desse jeito estão errados, que eles deviam diminuir a quantidade de cheesecakes do cardápio dele? Tem uma doceria famosa aqui também na minha região e eles também têm um cardápio grande, eu queria fazer igual para parecer mais profissional, né? Para me espelhar neles, para poder concorrer com o mesmo nível deles. Você está dizendo que isso é errado? E a resposta é que você não pode se comparar ou querer atuar como uma doceria grande, nem com a Cheesecake Factory e nem com a doceria que está na sua região. A Cheesecake Factory, ela é uma rede gigante com várias unidades nos Estados Unidos. Então eles têm uma equipe de marketing, de desenvolvimento gigante também. E mais ainda, né, eles têm público suficiente para girar o estoque deles. Eles sabem que se eles colocarem 20 cheesecakes na vitrine, cada um de um sabor, eles vão vender em X horas, porque eles já têm uma previsão. Já foi feito um estudo de quanto tempo vai levar para aquilo lá ser consumido, para aquilo lá girar em média. Foram anos e anos de teste, né? Onde eles foram adicionando um sabor de cada vez e testaram para ver a aceitação daquele sabor novo. E depois de muitos dados que eles coletaram, né, que eles incluíram no cardápio, né? Esses 50 sabores, eles não acrescentaram, não apareceram de uma vez no cardápio, foi gradual. E o que eu tô falando aqui é de você trabalhando em casa, com poucos recursos, sem equipe ou nenhuma equipe, só você, né, trabalhando. Então não tem como se comparar com esse tipo de empresa grande. Não é tendo um cardápio gigante assim que você vai ser mais ou menos profissional. Eu entendo essa intenção de, eu vou querer fazer um cardápio parecido com a da empresa tal para parecer profissional, mas não é isso que vai fazer você parecer profissional. Você tem que colocar outros pontos em consideração. Então não se preocupa com a extensão do seu cardápio nesse primeiro momento, tá bom? Começa pequeno. Vamos anotar então. Não se compare com uma doceria, né, ou restaurante grandes, já consolidados. Não queira fazer igual a eles. Não é a extensão
do cardápio que fará você vender mais ou parecer mais profissional, tá? Então tenha isso em mente. Mas antes da gente sair desse assunto, eu quero deixar claro que mesmo que você não vá ter um cardápio igual da doceria grande do seu bairro, que você mesmo assim tem que pesquisar o que eles oferecem, porque isso faz parte de uma pesquisa de mercado, que é muito importante e que inclusive eu já te ensinei a fazer em um outro vídeo. É só dar uma pesquisada aqui que você acha, que é o vídeo de onde eu falo como você pode vender um doce gourmet sem o seu cliente achar caro, tá? Então, você precisa sim estudar o que já existe na sua volta para você ter um norte. Mas a partir disso, você vai criar suas próprias opções. Então, vamos anotar aqui. Você precisa estudar o mercado para saber o que já é oferecido, porém será apenas um norte e não um espelho, né? Entre parênteses, né? Uma cópia. A gente estuda o mercado para entender o que já existe ali, o que já está sendo consumido, o que aquele público daquela região já está acostumado a consumir, para a gente poder entrar de uma forma estratégica nesse mercado, entrar de uma forma competitiva, mas não é copiando, tá bom? Então, gente, vamos trabalhar de uma forma inteligente, né, e eficiente na hora de criar o nosso cardápio, porque senão sabe o que acontece? Ao invés da gente ficar feliz com o nosso trabalho, a gente começa a ter tanto problema, começa a ficar perdida, porque tem tanta coisa para gerenciar, e aí acaba querendo desistir. E não é isso que a gente quer. A gente quer ter sucesso, a gente quer ficar feliz com o nosso trabalho, quer que seja uma coisa que a gente sinta prazer de fazer. Então tem que ser leve, tá, gente? Então pensa nisso. Se a gente começa a dificultar muito, começa a ficar pesado, começa a ficar difícil, começa a ficar uma coisa que você acorda de manhã e fala assim: nossa, tenho que trabalhar. E não é isso, não é essa sensação, não é esse pensamento que você tem que ter. É o pensamento de: que legal, mais um dia que eu vou poder oferecer uma coisa que eu adoro, que eu amo fazer para o meu cliente. Então, esse sentimento, essa atitude que você tem, ela vai nascer desde a criação do seu cardápio. Acredite se quiser, porque você, com um cardápio que você tenha clareza, que você entregue clareza para o seu cliente, os processos ficam muito mais fáceis, o seu cliente encomenda de uma forma muito mais rápida, muito mais fácil, e para você também na hora de produzir fica muito mais fácil, porque você não tem que lidar com uma série de coisas, tá? Então pensa nisso. Então vamos falar agora de um conceito básico que você pode ter para se guiar na hora de criar o seu cardápio. Então, primeiro, quais os sabores que não podem faltar? E aqui eu vou falar em termos de categoria para ficar mais fácil, tá bom? Então vamos colocar aqui, sabores que não podem faltar. Então é claro que eu vou começar pela categoria dos tradicionais, tá? Esses são os sabores que eu acho que não podem faltar nunca. Não tem jeito, você pode oferecer o sabor mais diferente do mundo e vai ter uma grande parcela das pessoas que ainda vai preferir o tradicional. De novo, gente, lembra que as pessoas tendem a pedir o que elas já conhecem. É difícil você quebrar essa barreira, né, que as pessoas têm, que tem a ver com o medo de mudar. Então facilita essa escolha dela. E sempre ofereça o tradicional. E aí, através do tradicional é que você abre, né? Você tem uma porta de entrada para que depois que você fidelizar o seu cliente, ele vá ter intenção ou interesse de consumir um sabor diferente. E é aí também que você coloca algumas estratégias de venda, onde você pode oferecer, quando você vai entregar o produto dele, o tradicional dele, você coloca uma amostrinha de um saborzinho diferente que você está incluindo aí no seu cardápio de novidade, para poder inserir ali para ele uma novidade que depois talvez ele vá querer experimentar com você. Mas sempre tem o tradicional. Depois a gente precisa ir para os sabores à base de chocolate. Como a gente sabe que a grande maioria das pessoas ama chocolate, é muito raro, né, ter quem não goste de chocolate, você precisa colocar um sabor dessa categoria. Então, por exemplo, um pudim de Nutella, um pudim de brigadeiro, um alpino, diamante negro, um prestígio, né, que é um de chocolate, mas tem coco. Enfim, você vai definir. E aí você não precisa parar só no chocolate preto, né? Você pode ter algum sabor de chocolate branco, se você quiser, um chocolate meio amargo, então um laca, um galáquio e o diamante negro, que eu já falei que seria mais pro meio amargo. Você pode fazer essa brincadeira de colocar, né, sabores de bombons e de chocolates já conhecidos no mercado, como eu coloquei, para nomear os seus pudins de chocolate, a base de chocolate,
que é uma ideia bem legal. Só que aí, lembra que eu tô te dando várias ideias, mas é para você escolher 1 ou 2 de cada, tá? A intenção sempre é ter um cardápio enxuto, tá? Tenha sempre isso em mente. E aí a gente precisa lembrar que nem todo mundo, por incrível que pareça, gosta de chocolate. Ou nem sempre as pessoas querem alguma coisa com chocolate e não estão afim de uma coisa diferente. Então aqui você pode escolher alguma coisa com base de fruta. Então, um pudim de morango, um pudim de laranja, de limão, de coco. E aí se você for escolher mais de um sabor para os de fruta, eu diria para você escolher um cítrico e um sem ser cítrico, porque aí você não vai ter, por exemplo, 2 coisas que são muito parecidas, por exemplo, limão e laranja, porque nem todo mundo curte fruta cítrica. Então aí você pode colocar um limão e um morango, ou então uma laranja e um coco, que aí você não vai conflitar ali os cítricos com os não cítricos. E depois, se você quiser, mas aqui já é uma categoria até mais premium, vai depender do seu público também, né, que você for trabalhar, você pode colocar uma categoria de pudins à base de nozes. Então, por exemplo, um pudim de pistache, um pudim de avelã, né, que você vai fazer usando a pasta saborizante dessas nozes, um pudim de nozes propriamente dito, né? E a gente também tem a categoria dos pudins alcoólicos, né? E aí fica a sua escolha se você quer trabalhar com esses, de novo, de acordo com o seu público, né? Mas aí você pode fazer um pudim de amarula, um pudim de limoncello, um de whisky, Jack Daniels, né? Por que não? É você quem vai definir. Vamos anotar então as categorias que a gente falou? Então, por categorias aqui, a gente não pode faltar os tradicionais, bases de chocolate, e aí você pode trabalhar com chocolate preto e branco, e do preto a gente tá falando de ao leite, meio amargo, e amargo mesmo, né, aquele 70% cacau, 80% cacau, tem gente que gosta, tem gente que tem esse paladar, tá? Falei também de colocar sabores de marcas conhecidas aqui, né, sabores de marcas conhecidas, aí a gente tava falando ali do Alpino, do Diamante Negro, do Laca, do Galac, né? Etc. Depois da base de chocolate, então, nós temos a base de frutas, e aí a gente colocou as frutas cítricas e não cítricas. Depois a gente falou dos pudins à base de nozes, então aí a gente falou do de pistache, do de avelã, de nozes mesmo, né? E algum outro que você queira. E aí a gente falou dos alcoólicos, que seria, por exemplo, de amarula, limoncello, um Jack Daniels, que aí de novo a gente tá falando da marca, né, para a pessoa poder fazer essa relação com o sabor. E foi isso. Lembrando que você não precisa trabalhar com todas essas categorias aqui que eu falei, tá? Se você estiver começando principalmente, trabalha, por exemplo, com umas 3 categorias, com uns 2 sabores de cada categoria, que já tá ótimo para você começar. E aí, vamos também considerar que esses sabores, eles podem mudar de acordo com a região que você mora. Então, de repente, lá na região norte do Brasil, as pessoas elas vão querer experimentar o pudim de tapioca muito mais, né, com muito mais frequência em comparação com o pessoal do Sudeste, por exemplo, apesar de que isso está mudando bastante, o pessoal gosta bastante de tapioca, mas foi só um exemplo. Algumas frutas que dão em algum lugar com mais frequência, elas não estão tão disponíveis em outras regiões. Então também se atente a isso, tá? Vamos anotar aqui. Então atente-se sempre à regionalidade. Então, alguns sabores que são populares em um lugar não serão em outros. Então eu falei da fruta, falei da tapioca, mas pode ser de qualquer, a gente pode estar falando de qualquer sabor. Então veja o que está em alta ali na sua região naquele momento e veja se faz sentido colocar isso no seu cardápio, por ser popular ou não. Mas fora os ingredientes, né, que podem ser bem específicos de acordo com uma região, o pudim ele tem um grande ponto positivo, que é o fato da base da maioria das nossas receitas ser sempre a mesma. Então sempre vai ter leite condensado, sempre vai ter ovo se a gente for fazer a versão que vai no forno, né? E na maioria das vezes vai ter ou leite ou creme de leite, ou os dois, né? O restante dos ingredientes é você que vai adicionar para saborizar o seu pudim. Então, olha que legal que é essa vantagem de se trabalhar com pudins gourmets, né? O seu estoque vai ter sempre basicamente as mesmas coisas e você não vai precisar ficar estocando 1 milhão de ingredientes que você nem sabe se você vai usar, porque a gente sabe que ingrediente parado no estoque nada mais é, né, é sinônimo de dinheiro parado e a gente precisa pensar nisso na hora de criar nosso cardápio também. Então vamos anotar. Ponto positivo do pudim: a base da maioria das receitas é
a mesma, fazendo com que o seu estoque seja fácil de gerenciar e não fique estocando matéria-prima desnecessária. Estoque parado igual dinheiro parado, né? Você não sabe quando que você vai reaver esse investimento que você teve. Então, muito bom, ponto positivo do pudim nesse sentido. Só que vamos tomar um cuidado aqui, né, na hora de criar o nosso cardápio. Você não vai colocar no seu cardápio assim, por exemplo, pudim de chocolate, pudim de Nutella, pudim de licor de cacau, por exemplo. Por quê? Porque senão ele fica muito monótono. Você percebeu o que eu fiz aqui? Tudo ali tem a mesma cor, a mesma textura e a mesma base de sabor, que é o chocolate nesse exemplo. Então, procura sempre variar essas três categorias: sabor, textura e cor. Então, por exemplo, você pode ter o tradicional, o de brigadeiro e o de doce de leite com coco, por exemplo. O que eu fiz aqui? Eu coloquei 3 cores diferentes. Então, o beijinho do tradicional, o marrom do brigadeiro e o marrom claro do doce de leite. São 3 sabores bem diferentes entre si, e no de doce de leite eu ainda adicionei uma textura com o coco. Então veja que esse cardápio aqui já está bem variado nessas 3 categorias. Então vamos colocar aqui: varie sempre os seus sabores em relação a cor, sabor e textura. Então você traz aí bases diferentes, com texturas diferentes e com cores diferentes. Você não precisa de muitas opções. Com poucas opções de pudim ali no seu cardápio, você já vai ter um cardápio que não é monótono, que é atraente, né? Porque tem ali diferenciais. E se a pessoa escolher mais do que um sabor, ela sempre vai estar experimentando uma coisa nova. Ela não vai pensar assim: nossa, da última vez eu comprei esse, mas agora eu tô comprando esse, pra mim é muito parecido, não tem diferença. Então, presta atenção nessa parte também. E como que a gente pode descobrir, né, se o sabor que a gente escolheu vai ter uma boa aceitação? Você vai acabar descobrindo isso conforme você começar a oferecer o seu cardápio. E você vai ver que tem sempre um ali que quase nunca ninguém pede, quase nunca sai. Com isso, você vai começar a perceber quais são os queridinhos, quais são os mais vendidos e quem sabe, né, remover algum sabor que você vê que não faz muito sucesso ali, talvez testar um novo ali, tira um para testar um novo, para ver como que aquele se sai. Mas vá fazendo esse teste aos poucos. E outra coisa que você pode fazer também são enquetes no seu Instagram, né? Fazendo uma brincadeira do tipo batalha dos sabores, que a gente vê bastante, né? Qual sabor você prefere? Aí você coloca ali os 2 sabores, você coloca a foto ali de 2 sabores e depois você vai ver qual que o pessoal mais votou. E aí esse que vai pro seu cardápio, porque você tá vendo que ali pra sua audiência aquele lá é mais preferido. Outro dia mesmo eu fiz esse teste lá no Instagram e coloquei, né, qual que a pessoa prefere, qual que você prefere, o tradicional ou Romeu e Julieta? E eu achei, sinceramente, que ia ter uma boa, pelo menos ia ser uma briga acirrada, né, entre o Romeu e Julieta e o tradicional. E para minha surpresa, por mais que ali a foto do Romeu e Julieta tava maravilhosa, né, porque tem aquela calda de goiabada por cima e tal, a maioria esmagadora das pessoas escolheu o tradicional, que é isso que eu te falei no começo. As pessoas, elas gostam do que elas conhecem. Se elas não conhecem ainda o Romeu e Julieta, elas não vão escolher, por mais lindo que seja aquela foto ali. Mas pode ter certeza que a partir do momento que ela experimentar o seu Romeu e Julieta, e aí de novo a gente entra naquela estratégia de você oferecer uma amostrinha grátis para ele vai se apaixonar e certamente ele vai pedir depois. Mas essa ideia de você fazer enquetes no seu Instagram vai te ajudar muito a definir o seu cardápio. Então faça constantemente esses testes. Vamos anotar aqui. Faça testes constantes para saber qual sabor colocar no seu cardápio. Então a gente falou enquetes nos stories, você pode colocar, você tem um canal no Telegram, você pode fazer também enquete dentro do canal, que é uma boa estratégia. Se você tem uma lista de transmissão no WhatsApp, você também pode postar ali uma pesquisa para o pessoal responder, então lista de transmissão. Se você tem lista de e-mails, você tem uma base de e-mails dos seus clientes, usa também para você fazer uma pesquisa. Então pesquisas, né, em listas de transmissão no WhatsApp, Telegram e lista de e-mails. Outra dica é você fazer cardápios sazonais. Eles são muito importantes para você ter um pico de vendas em algumas épocas do ano. Por que pico de vendas, Yara? O que você quer dizer com isso? Significa que você só vai oferecer em determinados momentos muito específicos do ano e depois eles saem do seu cardápio. Então, por exemplo,
Chegou a época de festa junina, você vai fazer um cardápio especial, né, com sabores do Romeu e Julieta, paçoca, milho verde, cremoso, né? E aí você avisa que eles vão ficar apenas disponíveis do dia X ao dia Y. Assim a pessoa que tem interesse, ela não vai poder deixar para depois, senão ela perde. E aí quando chegar o prazo realmente para tirar esse cardápio do ar, você tem que honrar a sua palavra, tá? Sempre cumpra com o que você diz. Senão o seu cliente ele não vai mais confiar em você nas próximas vezes. Pior ainda, ele nem vai te respeitar, porque ele sabe que se ele te pedir um pudim de paçoca em pleno dezembro, você vai fazer. Então aí esse pico de vendas que você teria, você não vai ter mais, porque os clientes eles já vão sacar isso, eles já vão saber que você, qualquer coisinha, você dobra, eles te dobram, tá? Mas também, quando você for fazer os cardápios sazonais, não significa que você vai tirar os tradicionais ou os mais vendidos ali do jogo, tá? Não cometa esse erro, porque, de novo, se você lançar um cardápio sazonal que é muito diferentão, pode ser que as pessoas tenham uma certa objeção em comprar. Então, tenha também essa estratégia, tá? Vamos anotar então. Então, faça cardápios sazonais. Então, a gente está falando aí de, por exemplo, festa junina, por exemplo, Dia das Mães, onde talvez você não vai fazer sabores específicos, não existe um sabor específico para Dia das Mães, mas a forma como você vai entregar o seu produto, como você vai embalar o seu produto, remete a mães. Então, você vai colocar uma embalagem diferenciada para Dia das Mães, né? Uma fita, um cartão, uma etiqueta que vai ser referente ao Dia das Mães. Da mesma forma, Dia dos Namorados, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo, Páscoa, né? Você pode fazer essa estratégia o ano inteiro, tá? Então, Dia das Mães, Páscoa, Ano Novo, Natal, Dia dos Namorados, etc, tá? Se você tiver criatividade, você vai conseguir encontrar datas comemorativos para o que você quiser. Mas também tome cuidado para você não ficar criando só cardápios sazonais, tá? Escolhe, de todas essas ideias que eu te dei, escolhe 1, 2 cardápios sazonais no ano, tá? Porque senão acaba que você fica só girando cardápio sazonal o ano inteiro e você não tem um cardápio base, aquele fixo, que vai ser o seu padrãozão do dia a dia, o seu arroz com feijão. Não se perca também nos sazonais. Então vamos só finalizar aqui. Faça cardápios sazonais para gerar picos de vendas baseado em gatilhos mentais da escassez. Em outro vídeo eu já conversei com você sobre gatilhos mentais, que nada mais são do que estratégias que a gente usa na nossa comunicação, nas nossas vendas, para poder otimizar as ações que as pessoas tomam para poder facilitar a tomada de decisão dos nossos clientes para comprar os nossos produtos. E eu falei um pouquinho de gatilhos mentais em um outro vídeo, naquele mesmo vídeo sobre como vender um doce gourmet sem o seu cliente achar caro. E aqui eu vou falar do gatilho mental da escassez, que foi isso que eu falei. Você coloca aquele cardápio do dia X ao dia Y, se a pessoa não aproveitar a oportunidade dela dentro daquela janela de tempo, vai acabar. É escasso. E é realmente escasso de forma honesta, porque se você tirar o cardápio do ar, você não vai mais aceitar aquelas encomendas, porque você tem essa organização. Então, esse é um dos outros gatilhos que você pode trabalhar no seu cardápio. E muito importante, sempre honre a sua palavra. Sempre seja íntegro na sua palavra. Tanto para você ser respeitado, para o cliente perceber que você está falando a verdade, para você ser respeitado, como para que o cliente realmente entenda que o que você está falando ali é íntegro, é honesto. E aí ele tenha mais confiança em você numa próxima vez, no longo prazo. Que a gente quer é isso, a gente quer ter clientes para o longo prazo, né? E uma outra coisa que eu não falei ainda, que é honrar o seu prazo, né? Por que é importante você honrar o seu prazo? É também pela questão do estoque, porque imagina você tendo que deixar esses materiais todos em estoque o ano inteiro. Se a ideia aqui é criar um cardápio enxuto, né, um estoque enxuto para não deixar o dinheiro parado, é por isso que você vai fazer isso, por isso que você vai honrar o seu prazo também, né, no caso dos cardápios sazonais. E aqui uma dica muito boa que você pode fazer para facilitar ainda mais o processo de decisão do seu cliente é deixar os pudins mais vendidos destacados logo no início do seu cardápio. Cria um espaço de destaque no seu cardápio com o título mais vendidos e coloca ali as fotinhos, né, dos sabores mais vendidos para ajudar
Quem está mais indeciso, tem sempre, né, esse cliente que é mais indeciso, para ajudar ele a escolher qual sabor que ele vai encomendar de você. Porque o ser humano, ele tem essa tendência natural, é natural da gente, né, de escolher o que ele já sabe que foi testado e aprovado por outras pessoas. Então, use essa técnica no seu cardápio para poder vender mais. Isso nada mais é do que o gatilho mental da prova social que eu falei também em outro vídeo. Quando você está vendo um monte de gente falando bem de determinada coisa, naturalmente você tende a querer experimentar aquela coisa, seja ir num restaurante que tem uma fila pro lado de fora e muita gente está falando bem, seja encomendar de você quando você tem uma série de depoimentos de cliente falando bem de você, e seja quando você coloca essa seção no seu cardápio dos mais vendidos, onde você coloca ali para o seu cliente que esses são os pudins que as pessoas mais elogiam, que elas mais pedem, tá? Então use esse gatilho também. Ah, Yara, mas eu ainda não sei quais são os mais vendidos porque eu tô começando. Então tá, você coloca ali, mesmo assim, essa seção dos mais vendidos com uma hipótese do que você acredita que vai ser os mais vendidos. E depois você atualiza, tá? Utiliza realmente essa estratégia. Por quê? Porque a gente já sabe, por exemplo, que um tradicional e uma base de chocolate é sempre campeão de vendas, não é? Então aí você vai lá e coloca esses sabores ali. Mas, de novo, não coloca muitas opções ali, senão você vai gerar indecisão de novo no seu cliente. Eu colocaria no máximo 3 dos mais vendidos ali naquela seção. Então, você pode colocar assim mesmo que você esteja começando, tá? Então, vamos lá. Crie uma seção de destaque no seu cardápio com os sabores mais vendidos. Se você ainda está começando, coloque os mais óbvios, que seria tradicional e base de chocolate, e depois atualize. Não coloque mais do que 3 sabores nessa seção, para de novo a gente não pecar, né, pelo excesso. Vamos deixar sempre fácil da pessoa escolher. Tá bom? E sobre os tamanhos, Yara, tem pudim grande, tem pudim médio, tem pudim mini, né? E aí, como é que eu faço? Eu ofereço todos eles, eu ofereço um deles só, né? Então eu vou te falar que aqui você vai ter que ser bem estratégica, né? Eu já te falei isso antes em outro vídeo, mas eu vou repetir aqui porque eu sei que tem bastante dúvida sobre os tamanhos que você pode oferecer no seu cardápio, né? No seu cardápio de pudins. Se você está começando e você não tem um volume alto de pedidos ainda e alguém te pedir um mini pudim, você vai poder vender? Porque para isso você vai ter que fazer uma receita inteira, né? Que vai render, por exemplo, 8, 10 mini pudins. Então, depois como que você vai vender os outros 7, os outros 9, né? Dependendo de quando rendeu. Você sabe se você vai conseguir? Então aqui você precisa desenhar alguma estratégia de vendas, onde, por exemplo, você cria uma lista de interessados e avisa que toda segunda-feira é dia de mini pudim do sabor tal. Aí o pessoal que quiser vai reservando ao longo da semana e quando chegar lá na segunda-feira você conseguiu vender os 8, ou os 9, ou os 10 mini pudins. Você também pode estipular um pedido mínimo e aí você precisa testar para ver se funciona com o seu público, tá? Porque vai ter gente que não vai querer, né? Não vai querer se comprometer, né? Que para eu poder pedir mini pudim eu tenho que pedir logo 10, né? E vai gerar essa objeção. Então você tem que testar, tá? Não é para todo mundo que vai funcionar, mas você pode colocar essa opção também. Ou então, você não oferece essa opção de tamanho enquanto você não tem um fluxo bom de pedidos, enquanto você não tem uma organização boa da sua produção, para você não ter prejuízo, tá? Então não existe resposta certa, é você quem vai ter que testar. Então vamos anotar aqui, ó. Seja estratégico na hora de oferecer os seus tamanhos. Se você ainda não tem um fluxo, né? Vamos colocar um volume alto de vendas. Eu não vou nem colocar alto, mas eu vou colocar um volume estável, onde você tem uma previsibilidade de quanto você está vendendo. Cuidado ao oferecer opções de mini pudim ou pudins médios para não sair no prejuízo. Então, cria essas estratégias como eu falei, né? Por exemplo, lista semanal, lista de espera, número mínimo, seriam exemplos, né? Número mínimo de unidades num pedido, etc. Ou não ofereça tamanhos menores enquanto não tiver esse volume. Porque vai chegar um momento que de repente você sabe que semanalmente você vende um volume determinado de pudins. Então,
Você sabe que se você deixar na sua geladeira 10 mini pudins de tal sabor, eles vão sair com facilidade em até tantos dias. Então você vai ter essa previsibilidade. Enquanto você não tem ela, não faça isso para você não ter prejuízo. E aí, uma vez que você definiu esses tamanhos, você vai ilustrar isso no seu cardápio para que fique bem fácil do seu cliente entender quantas fatias servem aquele pudim. Porque às vezes, quando o cliente olha uma foto, ele não tem noção do tamanho. Então coloca lá, mini pudim, porção individual. Pudim médio serve até 5 fatias. Pudim grande serve até 8 fatias e assim por diante. E esses números que eu tô colocando para vocês são meramente exemplos, tá? Porque tudo vai depender do tamanho dessa forminha. Tem gente que me pergunta coisas assim extremamente específicas. Quantas fatias rende o pudim grande, Yara? Não sei, depende da forminha que você está usando, depende de qual tamanho que você considera um tamanho ok da sua fatia. É você quem vai ter que criar esse padrão no seu trabalho, né? na oferta do seu produto. Mas, fazendo assim, o seu cliente ele vai ter mais facilidade em escolher qual o tamanho que ele quer. Não adianta nada você colocar, por exemplo, pudim grande, 600 gramas. Ele vai olhar e pensar, isso é pouco? Isso é muito? Sei lá. Então facilita isso também para ele. E se você colocar em termos de quantas pessoas servem, presta atenção nisso, porque pode ser um pouco mais difícil. Porque muita gente vai olhar e falar, ah, você disse que esse pudim grande aí servia 5 pessoas, mas eu como um desse sozinho. E aí você vai gerar problema. Então fala em termos de fatia, né, para evitar essa polêmica com o seu cliente, depois ele vem querer bater boca com você. Então vamos anotar aqui. Ilustre quantas fatias servem os seus pudins conforme os tamanhos para facilitar o processo de decisão. Evite falar em quantas pessoas servem. E aí uma dica, além de você ilustrar quantas fatias servem o seu pudim, sempre chuta para menos. Porque se você falar que serve 5 fatias, né? Seu cliente chegar lá na casa dele e conseguir tirar só 4, porque para ele, na cabeça dele, um tamanho de fatia é maior do que a sua, ele também vai reclamar. Então, seja mais conservador falando que serve, por exemplo, 5 fatias, se você sabe que é possível chegar até 7. Porque aí o seu cliente ele vai estar sempre satisfeito. Se ele chegar lá na casa dele e conseguir tirar 7 fatias, sendo que você falou que servem 5, ele vai ficar muito mais satisfeito. Não é verdade? Então também tenha essa estratégia. Vamos anotar aqui. Peque sempre pelo excesso. Então diga que, eu vou colocar aqui como exemplo para ficar mais fácil de visualizar. Então diga que servem 5 fatias quando você sabe que servem 7. Então, gente, essas foram algumas dicas que eu trouxe aqui para você conseguir criar um cardápio mais eficiente que vai vender muito mais. Eu tenho certeza que vai vender muito mais do cardápio que você está usando hoje. Ao longo da aula eu fui fazendo essas anotações e eu vou disponibilizar essas anotações num PDF, ó, bem bonitinho, no nosso canal do Telegram. Então, se você quiser baixar esse PDF, é só clicar no link que está na descrição desse vídeo, ou então você pode digitar escoladedoce.com/Telegram que vai estar lá. Espero muito que essa aula tenha te ajudado. Se você gostou, não esquece de deixar um comentário aqui para mim. Te espero na próxima. Um beijo e até mais!